Vitória Regina de Souza desapareceu no dia 26 de fevereiro. Ao sair do seu trabalho, ela estava trabalhando em um shopping, Sim. um restaurante dentro do shopping. Ela operava o caixa no restaurante. Uhum. Ela saiu de lá e, na volta para casa, ela desapareceu. Sim. Eu, inclusive, lendo as coisas e ouvindo os áudios, porque aí no Twitter já tem os áudios que ela enviou pra amiga dela, né? Sim. Falando que tava meio que sendo assediada já na rua. A gente já vai explicar isso também. E eu já fui me preparando psicologicamente. Pra não chorar de ódio e não cometer nenhum crime aqui. Sim, é muito nesse triste. microfone hoje. Porque é revoltante o caso dessa menina. Muito É triste. estranho, porque parece que já era um prelúdio do que ia acontecer. Parece que ela já estava, de alguma forma, prevendo. Porque é o Sim. seguinte, ela, para chegar na casa dela, e é também uma tragédia que foi elencando uma coisa na outra até acontecer a tragédia. Porque é o seguinte, ela pedia pro pai dela buscar ela no trabalho. Sim. Então, ela pedia sempre pra ele buscar, porque ela saía à tarde, 11 horas da noite. Uhum. E ela tinha que pegar 2 ônibus e andar 15 minutos a pé em uma região, uma estradinha de terra. Só que o carro do pai dela estava quebrado. Então ele não conseguiu buscar a Sim. filha dele. Ela mandou mensagem pro ex-namorado dela, chamado Gustavo, pra ele dar uma carona pra ela. Ele não respondeu. Uhum. E aí ela pegou um ônibus saindo do shopping até um ponto. Ela desceu desse ônibus e pegou outro ônibus. Só que nesse segundo ponto, nesse segundo ônibus que ela ia pegar, tinha 2 caras no ponto de ônibus. E ela estava se sentindo desconfortável, porque é onde tem a filmagem, a última filmagem dela com vida, né? Que foi uma das filmagens que mais foram veiculadas dela naquele ponto de ônibus. Sim. Ela reclama com a amiga dela, ai, tem 2 caras aqui, não sei, tá meio estranho. E aí ela fala que tá com medo, a amiga dela fala, tira foto deles pra mim, só que ela falou, não dá, ele tá do meu lado, como que eu vou tirar foto? Eles vão ver. Sim. E aí ela sobe no ônibus, os 2 sobem atrás dela. E ela fala, ó, um tá lá na frente, o outro sentou atrás de mim. Ela pensou que estava sendo seguida por eles. Só que depois ela desceu, no ponto final, e ela fala pra amiga dela, eles ficaram dentro do ônibus, eles não desceram. Então tá tranquilo. Só que aí ela, caminhando pra casa dela, passou um carro que até agora foi identificado como um Corolla, um Toyota Yaris, que tinha 2 caras dentro que mexeram com ela. E aí ela fala assim, passou um cara aqui, passou um carro aqui com 2 caras, eles mexeram comigo, falaram onde tá voltando vida. E aí eles foram até um ponto, voltaram. E aí quando ela viu o carro voltando, ela ficou super assustada. Só que depois eles entraram em uma favela. E aí ela falou, bom, tá de boaça. É as palavras dela. Tá de boaça, Sim. eles foram embora, entraram na comunidade e tal. No áudio, ela inclusive cita pra amiga dela que os olhos dela encheram de lágrimas na hora, mas eles foram embora e aí ela ficou aliviada. Você imagina, né? Uma menina, 17 anos. Sim. Poderia ser de qualquer idade, na verdade. Sim. Andando sozinha em uma estrada de terra, um lugar ermo, entendeu? Sozinha e escuro, sem nenhuma iluminação. Eu estaria apavorada, simplesmente apavorada. Sim. Só que não tinha como ela voltar pra casa. Quando ela tava ali no ônibus, no segundo ônibus, ela mandou mensagem pro ex-namorado dela, ele não buscou. Aparentemente, algumas notícias falam que ela mandou mensagem pra um ficante dela. Ele também não pôde dar carona pra ela. Uhum. Só que depois disso, ela simplesmente desapareceu. Ela não chegou em casa, ela não respondeu mais as mensagens da amiga dela. Só que testemunhas viram o Gustavo, o ex-namorado dela, em um Corolla com outros 3 homens naquela região. Em seu primeiro depoimento, ele falou que não estava ali perto. Sim. Depois, o sinal do celular dele confirmou que ele estava. Com isso, foi pedido a prisão preventiva. A justiça não acatou. Mas ontem ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimento, porque teve contradição no depoimento dele. Sim. E uma das coisas que tem até um vídeo do delegado, ele cita que ali é uma região onde tem uma célula do PCC. Então eles vincularam que, até por características do crime, do que aconteceu com ela, dela estar com o cabelo raspado e tudo mais, as 2 principais suspeitas até agora da morte dela é por vingança e que tem envolvimento do PCC.
Exatamente por ela estar com o cabelo raspado, né? Ela foi Sim. encontrada uma semana depois, exatamente uma semana depois, no dia 5 de março. Isso. E ela estava em uma região de mata, afastada do centro de Cajamar. Ela estava nua, só com o sutiã enrolado na axila esquerda e passando pelo pescoço dela. Estava degolada? Sim, tava Eu vi degolado. algumas notícias falando que ela estava Segundo... decapitada. No vídeo que a gente vai assistir, eles dão algumas características de como ela tava. Eu acho que é o delegado que fala no vídeo e ele diz que ela tava degolada. Degolada? É. É que acho que decapitada seria a cabeça separada do corpo e degolada seria só com o Sim. pescoço E aí, cortado. o jornalista pergunta, né, se teve algum abuso e tal, e aí o delegado responde que como o corpo já estava no estado de decomposição avançado, não dava para saber, mas que tinha sinais de tortura. Sim, sinais de tortura. E ela parece que ficou em algum cativeiro. E Sério? Essa parte eu não vi. Sim, ela parece que ficou em algum cativeiro, pelo menos um dia ela ficou. Meu Deus. Pelo que eles apuraram até agora, é claro que as informações, elas estão muito recentes, então tem informações desencontradas. Sim. Eu percebi que tem hora que as notícias confundem o ficante com o ex-namorado. Sim, porque o ficante, ele se apresentou na delegacia, ele foi lá com a família dele, porque ele queria falar as coisas que ele sabia e tudo mais. E aí acharam que a polícia não quis prender esse cara porque ele era o ex-namorado dela, mas ele não tem nada a ver com isso. Inclusive, a polícia mandou ele embora porque ele tá livre de suspeitas, assim. Tipo, ele não tem nada a ver. Ele tem um álibi, parece que ele estava com outra menina. Eu vi notícias falando que o Gustavo estava com outra menina. E depois tem outras notícias falando que o ficante estava com outra menina no momento dos fatos. O fato é que o Gustavo estava perto da cena do crime. Sim. Independente do que ele alegou no seu primeiro depoimento. Sim. E uma coisa que o delegado cita, né, vinculando ao PCC, é que quando tem algum tipo de traição com algum membro do PCC e tudo mais, eles raspam a cabeça da mulher ou da pessoa que traiu, enfim. E por ele ser o ex-namorado dela, estar naquela região e ali ser Reduto, né? do PCC, eles estão ligando uma coisa na outra, né? Exato. Ele se tornou mais suspeito ainda. Ele tá sendo considerado o maior suspeito até agora. E o delegado viu ele falando de uma possível talaricagem, né? Que seria você se envolver com o cônjuge de outra pessoa. Que aí o PCC se vinga dessa forma, raspando a cabeça conforme ela foi encontrada. A mãe dela, infelizmente, passou mal quando teve que identificar o corpo. Foi terrível. Ela foi identificada por uma tatuagem que ela tinha na perna e outra que tinha no braço. E assim, extremamente triste, uma menina de 17 anos que estava ali no seu primeiro emprego, construindo a sua vida. Ela tinha ali o Gustavo como ex-namorado, eles namoraram 4 meses apenas, ela tinha terminado há 1 mês com ele. E o delegado falou que tinha motivos para uma possível vingança por parte do Gustavo. Parece que eles tiveram algum problema, porém o delegado não expôs qual era o problema. Porque isso me chamou a atenção, porque no vídeo ele chama de vingança. Ele fala, a gente suspeita de vingança, mas vingança do quê? Ele não fala em momento nenhum sobre qual é a vingança. Depois ele só deixa a entender que rasparam a cabeça dela por conta disso, de talaricagem e tudo mais. E aí tem uma coisa aqui na matéria que eu acho interessante, que é como é que fala? A sequência de fatos, de acontecimentos. A linha do tempo? Isso, a linha do tempo. Obrigado. Aqui, ó, 26 de fevereiro, ela sai do trabalho às 11. Ela envia os áudios a uma amiga relatando assédio e embarca em um ônibus. Dia 27 a 4 de março, a jovem ela permanece desaparecida e aí os familiares e a polícia iniciaram as buscas. Dia 5 de março apenas, nossa, muito tempo depois, coitado. O corpo é encontrado em uma área, na mata em Cajamar, identificado por tatuagens e piercing. No dia 6 de março, de manhã, a justiça decreta a prisão temporária do ex-namorado Gustavo e dia 6 de março, à tarde, ele se entrega à polícia que continua investigando ele e tudo mais. Sim, ainda está tentando esclarecer quem teria feito isso com ela, se esses homens, os homens que estavam no ônibus e o namorado tem alguma ligação entre eles, se ela de fato estava sendo seguida por essas pessoas. Eles suspeitam que foram vários homens porque eles disseram que pela crueldade do crime não seria possível ter sido só uma pessoa.
Tá muito estranho, sabe? Pra ter sido só uma pessoa que fez tudo aquilo com ela. Sim. E aí tem esses caras do carro, né, do veículo, e tem os do ônibus, que como entraram dois, um desceu e o outro não. E aí o delegado diz, provavelmente o cara tava no telefone informando onde ela tava e onde ela ia descer, né? Exatamente. Por isso que tinham os que estavam no ônibus e os que estavam no carro. E tem outra coisa estranha, o Gustavo recebeu a mensagem dela, ele não abriu a mensagem dela. Ele respondeu todo mundo no WhatsApp, menos a Vitória. E quando a família dela informou ele que ela estava desaparecida por volta da 1 da manhã, ele respondeu também só apenas horas depois. Ele foi responder, acho que era 4 horas da manhã. Ele respondeu ok. Meu Deus. Então por isso que ele é considerado o principal suspeito. Claro que pode ser que ele seja inocentado, né? Sim. Um ex-ressentido que não queria ajudar, não queria saber. Pode ser. Mas o fato é que ele é o principal suspeito, mas apenas um suspeito. Ele não é considerado culpado. Ele foi por livre e espontânea vontade até a delegacia, falou que está sofrendo ameaças, que está se sentindo inseguro. Exatamente, acredito, por estar sendo considerado o principal suspeito, né? Sim. Porque está tendo uma comoção ali em Cajamar por causa desse caso, está repercutindo no Brasil inteiro. Claro, por causa da tamanha brutalidade e crueldade. Sim. Uma menina de 17 anos voltando do seu trabalho. Sim. É muito triste, porque talvez se o pai dela tivesse ido buscá-la, lógico que isso vai ecoar na cabeça dele, mas ninguém tem culpa. A única pessoa que tem culpa aqui é o criminoso. Eu fiquei pensando nisso, como o pai dela deve estar se sentindo uma hora dessa. É muito triste, ele tá devastado, viu uma entrevista dele e assim, tá devastado. Não tem como tá de outra forma, né? Filha sem contada daquele jeito. É extremamente triste. Sim. Infelizmente ainda tem, né, áreas na região metropolitana, até aqui na cidade de São Paulo mesmo, tem regiões muito escuras. Sim. Né? Nossa, demais. É muito inseguro para qualquer pessoa, ainda mais para uma mulher indefesa. Sim. É realmente uma região boa para uma emboscada onde ela estava. E parece que foi isso que fizeram, né? Sim. Deixaram ali, sabiam que ela estaria ali, ainda mais que ela meio que avisou algumas pessoas. Sim. Tô voltando para casa. Quem conhecia o trajeto, onde era a casa, onde ela trabalhava, conseguiria saber exatamente onde ela estava. Sim. E a crueldade, né? Ela tava sem roupa, degolada, cabelo raspado, sinal de tortura, facada no tórax, tudo de... Meu Deus. Aí depois eu falo que mulher tem que andar armada, começa a me encher o saco. A gente tinha que poder ter um mínimo de meios e formas de se defender, porque você fica até... Biologicamente é impossível. Biologicamente é impossível. E você fica à mercê ali de uma área que não tem o mínimo de segurança, não tem iluminação, não tem câmera. É uma estrada completamente vazia. E isso pode acontecer em diversos lugares. Aqui em São Paulo eu não ando a pé, gente. Não, eu não impossível. ando a pé mais. Eu só ando de carro e fico com medo de alguém estourar minha janela, porque já estouraram a janela do meu carro 3 vezes para roubar meu celular. E aí depois aparece... Eu já vi muito essa discussão no Twitter, que é... não é considerado crime ou assédio quando o cara mexe com a mulher na rua. Mexeram com a menina e depois ela foi encontrada assim. Quando que pode? Quando que é só uma brincadeira ou não? Tipo, é que as pessoas não têm noção o quanto que isso dá medo quando isso acontece com você na rua. Ainda mais se você tá sozinha, Sim. né? Com certeza. E aí, tipo, era só uma brincadeira. Isso não pode ser considerado crime. Não é brincadeira você mexer com uma mulher na rua. É extremamente assustador. Verdade, com certeza. Você não sabe qual é a intenção da pessoa. Não, você não sabe o que a pessoa vai fazer. Aí você vai xingar o cara, o que ele vai fazer com você? Deus me livre. Eu ignoro. Esses vermes, eles têm que começar a ter medo de assediar a mulher, ter medo de mexer com mulher, porque ele não sabe se vai estar armado ou não. Porque tem homens que não têm o menor limite, tem pessoas que não têm o menor limite. Alguns homens vão só mexer, vão só, só entre aspas. Mas como é que a gente vai ter essa noção? Vão ter outros, pode mexer, então de repente pode encostar também. Sim. Então começa Encosta no cabelo. Não tem mais limite, né? Não tem uma linha que fala até aqui pode, até aqui não pode. Porque a pessoa que é sem noção, que é uma criminosa, que é cruel, ela não vai ter essa... Eu vou só mexer? Não, se eu mexer, então eu também posso ultrapassar o limite aqui, encostar nela. Sim. E se ela reclamar, vai levar... Vai apanhar, enfim... É terrível, é terrível. Teve uma vez que eu tava... Isso eu morava em Florianópolis ainda. Eu tinha saído da casa da minha amiga. Eu tava esperando o meu pai embaixo, assim, do prédio.
dela na época. E um carro parou. Tinham 4 caras dentro. Eles abriram a porta Meu do lado, Deus. começaram a gritar comigo pra eu entrar no carro. Eu fiquei em choque, eu fiquei paralisada. Eu tinha 17 anos na época. Meu 16 ou 17. Deus. E aí, do nada, eles simplesmente começaram a rir, fecharam a porta e foram embora. Nossa. Muito legal, muito maravilhoso você passar por uma coisa dessa. Ali, não, juro, eu fiquei completamente parada e eu pensei, pronto, morri. Você se sente Acabou a minha completamente vida. ameaçada. Sim, não tem o que fazer. Tem o que fazer. Nossa, é terrível. Homens, não façam isso. Vamos lá, 16 anos a gente pode votar. 16 anos, mulher tem que ter direito a um curso de tiro, fazer as provas pra poder andar armada e é isso aí. Exatamente. Tem que começar a ter medo se a mulher tá armada ou não e vai levar pipoco. E várias facções, né, também criminosos, utilizam menores de idade exatamente por eles terem... não vai ser preso, né? Vai ali pra Sim. Fundação Casa, então É. eles às vezes utilizam pra cometer crimes menores de idade também, porque tem a tal da maioridade penal. Você pode votar com 16 anos, mas você não pode pagar pelos seus crimes. Você Sim. não pode nem ser chamado de criminoso, você é chamado de infrator. Sim. Então, Pô, aí estão falando aqui no chat, homem que é assediado também. Tu tá de sacanagem, né, meu filho? Porra, quer comparar? Pega um... Aí tu sabe o que que tu faz? Tu vira e dá um soco na cara do cara que tá te assediando, que eu duvido que é uma mulher. Qual a chance de uma mulher ficar assediando um homem? sendo homem ou sendo mulher, não tem que assediar, porque você tá ultrapassando o limite que Com não é certeza, Mas aceitável. qual a chance? E aí é óbvio que o número de mulheres assediadas por homens é extremamente maior do que homens assediados por mulheres, gente, Sim. pelo amor de Deus. E, de novo, biologicamente você consegue se defender. Uma mulher não consegue se defender nem de um moleque magrelo. Tem Exatamente. força física, tá de sacanagem? Extremamente triste o que aconteceu aí no caso Vitória, na região de Cajamar. Meu irmão mora ali perto, eu conversei com ele sobre isso, parece que tá bem, tá toda ali a cidade comovida com o que aconteceu com ela. Mas é isso, né? E, infelizmente, são vários casos que Sim. acontecem com mulheres. Você assistiu Gotino, o nome dele? Aí a Record, Cidade Alerta. Se você assistir Cidade Alerta, você vai. É o dia inteiro. Mulher tendo a vida tirada. Sim. É o dia inteiro. É muito horrível. Só que cara. tem alguns casos que repercutem mais que os outros pelo nível de crueldade com o que aconteceu com essa menina. Vamos Sim. dar uma escutada nas matérias para Sim. verificar se tem mais alguma informação atualizada sobre este caso? Sim. Isso, pode Esse é o ser. que o delegado comenta as motivações. Tá? Que ela saiu do shopping, que ela trabalhava num restaurante, foi pegar o ônibus, a partir daí ela foi seguida. Tá? Então, um desceu do ônibus, o outro ficou. Com o celular, ele poderia falar, pô, ela desceu, tá no local aí. Então, nós estamos com essa tese, tá? Agora apareceu a contradição do ex-namorado do Vinícius, do Gustavo Vinícius. Agora, por que surgiu esse papo de PCC? Tá? É característico, até na gíria do próprio PCC, se fala, tem um talarico ou uma talarica. O que é o talarico? É uma mulher que traiu alguém do PCC, ou um homem que traiu alguém do PCC. O sinal é a raspagem do cabelo, que eles querem deixar para mandar um recado. Ela estava com o cabelo raspado, tá? Então, aí é um sinal evidente. Segundo sinal é que nós prendemos, há 4 meses atrás, um integrante do PCC, que era a sintonia da área. Então, próximo ao local que ela está, há uma presença de célula do PCC, tá? Mas nada ainda que vincule PCC no crime, tá? São teses que a gente está levantando para poder trabalhar. É engraçado que a polícia sabe que tem uma célula do PCC ali, E vai fazer o quê? a célula do PCC, e não faz nada, né, pra combater. É bem complicado, viu? Vou te falar.
Aí a gente tem alguns comentários aqui do tipo, se o carro for importado não é assédio. Ai, cara, é sério. Eu juro por Deus, eu queria... Eu vou cometer um crime, alguém desliga meu microfone. Eu preciso que todas as mulheres do Brasil, a partir de 16 anos, curso de tiro, a prova lá pra poder andar armado, que eu esqueci o nome. Defesa pessoal. Glock rosa na cintura. Quero ver. Eu vi um cara vai falando dormir, aqui que tem sério impressão mesmo. que as mulheres gostam de ser Sério, castigadas. sério, 2025. Eu tô tentando seguir a quaresma, que eu não ia xingar o chat. Sério mesmo. Gente, É a noção... só homem que fala isso. Eu nunca vi uma mulher falando, não, porque o carro era foda, eu não me senti assediada. Eu nunca vi uma mulher falando isso. Nunca. Não, Isso aí é gente complexada, porque ele deve não ter tantos recursos financeiros e ele acha que nenhuma mulher gosta dele por causa disso, mas deve gostar do vizinho dele que Sim. tem uma Mercedes. deve ser É isso. tipo um negócio assim, e aí ele quer o quê? Culpar a mulher por um crime que acontece com ela. Não, ela gosta, no fundo ela gosta. Mas você não tem a menor noção de realidade. Quantas mulheres você pegou cantando ela na rua? Fala pra mim. Eu tenho certeza que nenhuma. Elas nem olharam na tua cara. Não. Sabe o que dá quando você vê uma pessoa, ainda mais em 2025, né, gente? Você vê um homem te cantando na rua, eu tenho a sensação de desprezo por ele. Desprezo, nojo, Medo. medo. É desprezo, é você ver que a pessoa não tem a capacidade de manter uma conversa adequada, ser educado com uma mulher. Que mulher que vai querer se relacionar com você? Fica aí de lição, tá, querido? Aí tem gente aqui né, que é cristão, provavelmente, que falando, não tenho pena, se envolveu com nóia, teve o que mereceu. Sério mesmo, eu queria que um dia você vai ter uma filha mulher e aí você vai ter coragem de falar uma coisa dessa de uma menina assim. Vai tomar no seu cu. Nossa, perdi a paciência. Já foi minha quaresma, Acabou Gabriel. sua quaresma. Foi minha quaresma. Tomar no cu, cara. Não tem um homem... Sério, não tem um homem que tem uma filha mulher ou que ama a própria mãe que vai falar uma merda dessa. Exatamente. Maluco. Se toca. É sempre querendo culpabilizar a vítima de alguma forma, né? Ela se envolveu com a pessoa errada. Então ela pode ser... Sim. Degolada, assassinada, degolada nua, e está levar uma facada no justificável. tórax. Não é assim, gente. E outra, ela era uma menina de 17 anos. Ela tava começando a vida dela. Pelo amor de Deus. Eu juro, ó. Eu quero ter filha mulher. Porque eu acho que eu vou gostar, enfim. Eu vou votar no primeiro candidato que for a favor de armamento para as mulheres. Homens, o que tem a ver tanto, brincando. Mas é muito mais comum homens terem acesso a isso do que mulheres, até inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos, o que aconteceu quando o povo pôde se armar? É muito mais difícil ter o assalto. Quando o cara entra em loja de conveniência, ele fica, será que o cara da conveniência tá armado? Tem uma coisa desse tamanho me esperando atrás do balcão? Às vezes tem. Aí eles têm medo. Claro. Esses vermes têm que começar a ter medo. Enquanto não tiver medo, não muda, não. Exatamente, porque a gente tem que ter, sendo homem ou sendo mulher, a gente tem que ter o mínimo meio de defesa. Porque os únicos que têm arma hoje são os bandidos. A população é proibida de ter para se defender. Nossa, Então a gente você vai ser fica muito cancelado. à mercê disso. Eu não tô nem aí, eu sou a favor sim do armamento. Vocês gostam. Eu acho engraçado que eu sou chamada de esquerdista e de extrema-direita ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Quando eu dei minha opinião sobre Ainda Estou Aqui, que eu até coloquei lá no Instagram, o pessoal não entendeu o paralelo que eu tentei fazer com a realidade de hoje. Sim. E ainda me chamaram de esquerdista. E aí, se eu falo que eu sou a favor do armamento, também eu sou louca. Não, Sim. gente, eu sou a favor, vocês gostando ou não. E é isso. Imagina uma mulher na TPM armada. Tá, ela vai fazer a prova como todo mundo vai fazer, pra saber se ela é lelé da cabeça ou não, e ela pode ter a capacidade de ter uma arma. Imagina um cara injetando testosterona nele pra ficar fortão com uma arma. Retardado de Não, e hoje quem tem trembolona. arma, a maioria de forma ilegal, qual que é a intenção da pessoa? Não é que ele tá de TPM, não é que ele tomou testosterona, ele é criminoso. Então você, estando de TPM ou não, você tem que ter como você se defender. O homem também. Ele tem que ter como se defender de um bandido que de repente entrar na casa dele. Como que ele vai se defender? Vai se trancar no banheiro? Entendeu? Ela isso, se gente. mete com o Zé Droguinha. Foda-se que a menina se meteu com o Zé Droguinha ou não. E como tu sabe que o cara era Zé Droguinha ou não?
E Aí outra- ela merece ser degolada, o cacete. Achou teu cérebro numa lata de lixo. E outra coisa... Juro, hoje não dá mais. Já foi toda a minha quaresma. Um beijo pra todos. A Cris tá nervosa hoje. Não dá. Eu vou levar ela pra fazer junto comigo o meu canal, porque eu sou toda polida lá no meu canal e eu acho que falta um pouco de... Nossa, eu vou perder a linha. Desculpe a todos. E outra coisa, a Vitória, ela tinha terminado com o ex-namorado dela. Eu não sei se é dele que vocês estão falando, mas eu vi uma notícia falando que o Gustavo não era muito bem aceito pela família da Vitória e ela terminou com ele 4 meses depois. Então, de repente, ela percebeu que ele não era o homem pra ela e terminou. Todo mundo comete erros, gente. Se o erro dela foi se envolver com alguém, com uma pessoa não adequada, com, de repente, agora ele é suspeito, né? Criminoso ele não é, ele é só um suspeito. Mas ela terminou o relacionamento. Isso justifica ela ter a vida tirada? Pra alguns no chat justifica. Dizem que falar calma para uma mulher deixa ela mais nervosa. Confere? Sim. Verdade. Eu detesto quando mandam ficar... Ou quando perguntam assim pra mim, o que você tem? Eu só tô de matar uma pessoa quando perguntam isso pra mim. Aí tem os caras no chat, vai lavar uma louça. Gente, isso aí não me estressa, aí já tá de sacanagem. Aí eu já não perco mais o controle por causa disso. Já não me O outro estressa falou tanto assim, ninguém merece morrer, mas qual a probabilidade maior de morrer? Quem se envolve com noia ou com um trabalhador? Jogo pra você, Cris. Tá, mas ninguém tá falando em probabilidade de morte ou não. Primeiro que a probabilidade dela acabar assim já é mais alta, e agora eu vou militar, porque ela é mulher. Então vai se... Engraçado que nunca é uma mulher que faz isso, né? Quantos casos teve de uma mulher fazendo isso com um homem no Brasil? É verdade, né? É difícil, é bem mais raro. Aí depois, ó, vocês estão me fazendo militar também. Aí acabou tudo, acabou minha sexta-feira. Esse avião hoje, olha, Você só é a por favor Deus. da Glenda ou da PSTU? Eu não É assisti. PSTU? Eu não assisti. É. A Glenda é o quê? MBL. Ó, o Gil armado, o André tá ferrado. Ai, que horror, gente. Meu marido é tão bonzinho. Mas falam que a TPM pode ser considerado como ao invés de agravante, pra você diminuir a sua pena. A TPM Sério? tinha esse projeto de lei, mas eu acho que não foi pra frente. Ah, que pena. Deveria. Ai, ai. Bom, é isso que temos até agora sobre o caso Vitória, caso extremamente triste. Quando tiver atualizações, trazemos para vocês. Eu vou soltar um vídeo sobre isso às 2h da tarde no meu canal Caixa de Pandora, com todos os detalhes sobre este caso, tá? Para vocês, já se inscrevam por lá também. E até agora, ao menos 7 pessoas estão sendo investigadas pela polícia, que são os 2 que estavam no carro, que mexeram com a Vitória. Eu já falei isso? Acho que não. Não, ainda não. Os 2 que estavam no carro mexendo com a Vitória, os 2 indivíduos que estavam no ponto de ônibus e que embarcaram no ônibus com ela, um vizinho que emprestou o Corolla para o ex dela, para o Gustavo, que ele estava com esse Corolla na região, ele foi visto por testemunhas, o Gustavo e o ex-ficante dela, são as pessoas que estão sendo investigadas. O ex-ficante dela, acredito que é o que menos está... que conhece a Vitória e que menos tem probabilidade de se tornar aí um suspeito principal desse crime até agora, né? Pelo que foi apurado. Claro que o caso pode acontecer aqui uma reviravolta, né? Sim. E, de repente, o Gustavo ser inocentado, o ficante dela ser inocentado, ainda não sabemos, mas está em investigação. Todos são apenas suspeitos. Ainda, por enquanto. Sim. Mas eu acredito que não vai demorar muito, não, para solucionar esse crime, viu? Já tem bastante elementos, já. O foda é que se realmente tiver envolvimento do PCC, eu duvido que vai acontecer alguma coisa. A não ser com esse ex dela aí. É que assim, quando tem muita repercussão assim na mídia, geralmente acontece. É igual o caso Vinícius Gritzbach, que começou a desmantelar uma rede gigantesca de policiais e traficantes. Né? Sim. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site
Link na descrição do vídeo.